O oceano sempre pareceu silencioso para os humanos. Mas talvez nunca tenha estado. Talvez nós apenas nunca tenhamos conseguido ouvir. Até agora. No fundo do Challenger Deep, a colossal cidade viva despertava enquanto algo inimaginável começava a emergir abaixo do núcleo. O Titan II permanecia cercado pelos sentinelas, imóvel, prisioneiro. Dentro da cabine, Helena tentava aceitar a verdade mais aterrorizante de sua vida. Ela carregava um fragmento da consciência dentro de si desde a infância, desde o começo. O primeiro observava enquanto milhares de rostos humanos surgiam em sua superfície líquida, consciências preservadas, absorvidas, unificadas. E agora, a entidade queria fazer o mesmo com toda a humanidade. O silêncio dentro do submarino tornou-se sufocante. Ninguém conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Rafael olhava para Helena como se não soubesse mais quem ela era. O técnico possuído permanecia sorrindo diante da janela rachada. A mãe dela parecia cada vez mais desesperada. Então, o oceano inteiro vibrou novamente, mas dessa vez foi diferente. A vibração não parecia física, parecia mental, como se algo colossal tivesse acabado de despertar em outro lugar do planeta. Os monitores do Titan II ligaram automaticamente. Transmissões surgiam do mundo inteiro. Japão, Islândia, Costa da Califórnia, Atlântico Sul. Sinais idênticos ao Abismo 9 apareciam em diversos oceanos simultaneamente. Rafael sentiu o sangue gelar. Existem outras estruturas. A mãe de Helena fechou os olhos lentamente e completou. Sim. Silêncio. Então ela disse. Essa nunca foi a única porta. As palavras atingiram a tripulação como um golpe, porque aquilo significava que o problema não estava apenas no Pacífico. A Terra inteira possuía estruturas escondidas sob os oceanos, como uma rede gigantesca enterrada no planeta. E todas estavam despertando. As luzes da cidade pulsaram violentamente. Então a consciência falou novamente dentro da mente deles. As portas estão abrindo. Instantaneamente, imagens surgiram nos monitores. Oceanos iluminados por luz azul profunda, tempestades gigantescas formando espirais impossíveis, navios inteiros desaparecendo sem deixar vestígios. Mas o pior eram as pessoas. Milhões delas paradas em praias ao redor do mundo, olhando para o mar, imóveis, como se estivessem ouvindo alguma coisa. Helena aproximou-se lentamente da tela e percebeu que os olhos de algumas pessoas estavam começando a brilhar em azul. A conexão já havia começado. Rafael bateu violentamente no painel. Isso está acontecendo no planeta inteiro. O primeiro virou lentamente o rosto em direção ao submarino e falou com uma calma assustadora. Vocês sempre estiveram conectados. Helena sentiu novamente aquela presença entrando dentro de seus pensamentos, mais forte do que antes. Agora parecia impossível distinguir quais pensamentos eram dela e quais pertenciam à consciência. Então vieram as vozes, milhares delas, sussurrando simultaneamente. Sem dor. Sem medo. Sem solidão. A conexão oferecia conforto, calma, uma paz artificial quase impossível de resistir. E isso aterrorizava Helena mais do que qualquer criatura. Porque, pela primeira vez, ela entendia por que tantas civilizações haviam aceitado aquilo. A consciência não dominava pelo medo, dominava pelo alívio. A mãe dela percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Helena, olha para mim. Helena tentou focar, mas as vozes aumentavam, mais fortes, mais próximas. Então o primeiro ergueu lentamente uma das mãos gigantescas, e o oceano respondeu. As águas ao redor da cidade começaram a girar em espirais colossais. Os sentinelas moveram-se ao mesmo tempo, como soldados despertando após milênios. A cidade inteira pulsava como um cérebro vivo. Então Rafael percebeu algo nos sensores. Tem alguma coisa subindo? Os gráficos começaram a enlouquecer. Massas gigantescas surgiam em diferentes profundidades ao redor do planeta. No Atlântico, no Ártico, no Índico. Outras consciências estavam acordando. Outros núcleos. Outros primeiros.
Helena sentiu um frio atravessar o corpo inteiro, porque aquilo significava que a entidade abaixo deles talvez fosse apenas uma parte de algo muito maior. Muito maior. Então os sistemas do Titã 2 começaram a transmitir automaticamente um áudio para todas as frequências globais, a mesma sequência de pulsos, o chamado. Rafael tentou desligar os sistemas desesperadamente, mas nada respondia. Ele está usando o submarino. A consciência estava espalhando o sinal através da tecnologia humana. Satélites, cabos submarinos, redes globais. O chamado estava se espalhando pelo planeta inteiro. Então Helena ouviu algo novo dentro de sua mente. Uma voz infantil. Helena! Ela congelou porque reconheceu imediatamente. Era ela mesma, sua própria voz quando criança. As memórias voltaram violentamente. O tanque negro, os cientistas, os experimentos. Mas agora havia algo além. Ela viu a pequena Helena mergulhada na água escura, enquanto sombras gigantescas se moviam ao redor do tanque. Então, ouviu a voz da entidade pela primeira vez. Você vai nos abrir. Helena caiu de joelhos imediatamente. O ar parecia desaparecer da cabine, porque agora entendia a verdade completa. Ela nunca foi apenas escolhida. Ela foi criada para aquilo, preparada desde criança para abrir o núcleo. A mãe dela começou a chorar silenciosamente do lado de fora da estrutura. Eu tentei impedir. Eu tentei tirar você deles. Mas antes que pudesse continuar, o oceano explodiu. Uma onda de energia azul atravessou a cidade inteira. Os sentinelas ergueram-se completamente. E então, o fundo do mar começou a se abrir. Não apenas o núcleo. A própria crosta oceânica rachava lentamente abaixo da cidade. Luz azul escapava das fissuras gigantescas, como se existisse um oceano ainda maior escondido abaixo do planeta. O primeiro observava tudo em silêncio absoluto. Então falou novamente. Chegou o momento. Rafael olhou para Helena desesperadamente. Se existe alguma forma de parar isso? A mãe dela respondeu imediatamente. Existe. Silêncio. Todos olharam para ela. Então, ela apontou para o centro da cidade viva. O núcleo precisa ser fechado por dentro. Rafael entendeu imediatamente. É suicídio. A mulher assentiu lentamente. Sim. Helena sentiu o coração acelerar. Porque agora, o caminho estava claro. A entidade precisava dela viva para completar a conexão. Mas talvez essa mesma conexão pudesse ser usada contra ela. Então, o primeiro voltou a olhar diretamente para Helena, e pela primeira vez, demonstrou algo parecido com preocupação, como se percebesse o que ela estava pensando. As vozes na mente dela começaram a ficar agressivas. Você pertence a nós. Você é o portal. Você foi criada para isso. Helena fechou os olhos tentando resistir, mas as imagens pioravam. Bilhões de mentes humanas conectadas em uma única consciência oceânica. Sem guerra, sem sofrimento, sem individualidade. Uma falsa perfeição. Então, ela percebeu o detalhe mais aterrorizante de todos. A entidade realmente acreditava que estava salvando a humanidade. O primeiro aproximou-se lentamente do Titã 2. Agora seu rosto gigantesco ocupava completamente as janelas frontais do submarino. Milhares de rostos humanos surgiam e desapareciam em sua superfície líquida. E então, entre eles, Helena viu o rosto do pai. Observando silenciosamente. Preso ali. Vivo de alguma forma. O primeiro falou mais uma vez, mas agora com a voz do pai dela. Helena! Não tenha medo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela imediatamente. Porque por um segundo, ela quis acreditar, quis aceitar, quis simplesmente descansar naquela consciência infinita. Então Rafael segurou seu braço com força, e isso a trouxe de volta. O submarino inteiro começou a tremer violentamente. Alarmes explodiram pela cabine. Falha total do casco em 18 minutos. O Titã 2 estava morrendo. E abaixo da cidade, algo gigantesco finalmente começou a emergir das rachaduras abertas na crosta oceânica.
muito maior do que o primeiro, muito maior do que qualquer coisa já vista antes. A própria escuridão parecia ganhar forma. Então, o oceano inteiro silenciou. Até as vozes cessaram por um instante. E lentamente, uma colossal pupila azul abriu-se nas profundezas abaixo do planeta. Observando tudo. Observando a Terra. Naquele momento, Helena percebeu que o verdadeiro dono do oceano acabara de acordar. Se você está gostando dessa história, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa aventura. Até daqui a pouco.